Avalie com base no Código de Ética do Contador se os deveres do contador incluem, entre outros, 1. Exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observando as normas brasileiras de contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse público, os interesses dos seus clientes ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissional. Item 2, recusar sua indicação em trabalho quando reconheça não se achar capacitado para a especialização requerida. 3, guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional, inclusive no âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre essas os Conselhos Federal e Regional de Contabilidade. Está correto que se afirma em A, 1 e 2 apenas, B, 1 e 3 apenas, C, 2 e 3 apenas, D, 1, 2 e 3. Bom, vamos lá. Eu trouxe para a gente aproveitar, porque ele disse aqui sobre os deveres do contador. Os deveres estão listados no item número 4 do nosso Código de Ética. E eu trouxe todos eles aqui para a gente poder fazer uma revisão sobre eles, tá? Então, quais são os deveres? Então, você que vai ser o nosso contador registrado, quais são os seus deveres, tá? Então, os deveres são exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observando as normas brasileiras de contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse público, os interesses dos seus clientes ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais. Recusar sua indicação em trabalhos quando reconheça não se achar capacitado para a especialização requerida. Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional, inclusive no âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre estas os Conselhos Federal e Regional de Contabilidade. D. Informar a quem de direito obrigatoriamente fatos que conheça e que considere em condições de exercer efeito sobre o objeto do trabalho, respeitado o disposto na alínea. E. Aplicar as salvaguardas previstas pela profissão, pela legislação, por regulamento ou por organização empregadora, toda vez que identificar ou for alertado da existência de ameaças mencionadas nas normas do exercício da profissão contábil, observando o seguinte: tomar medidas razoáveis para evitar ou minimizar conflito de interesse e, quando não puder eliminar ou minimizar a nível aceitável o conflito de interesse, adotar medidas de modo a não perder a independência profissional. F. Abster-se de expressar argumentos ou dar conhecimento da sua convicção pessoal sobre os direitos de quaisquer das partes interessadas ou da justiça da causa em que estiver servindo, mantendo seu trabalho no âmbito técnico e limitando-se ao seu alcance. G. Abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que constitui o objeto do trabalho, mantendo a independência profissional. Letra H. Zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo, abstendo de emitir qualquer opinião em trabalho de outro contador, sem que tenha sido contratado para tal. E comunicar desde logo ao cliente ou ao empregador em documento reservado eventual circunstância adversa que possa gerar risco e ameaça ou influir na decisão daqueles que são usuários dos relatórios e serviços contábeis como um todo. J. Despender os esforços necessários e se munir de documentos e informações para inteirar-se de todas as circunstâncias, antes de emitir opinião sobre qualquer caso. K. Renunciar às funções que exerce logo que se positive falta de confiança por parte do cliente ou empregador e vice-versa, a quem deve notificar por escrito respeitando os prazos estabelecidos em contrato. L. Quando substituído em suas funções, informar ao substituto sobre fatos que devam chegar ao conhecimento desse, a fim de contribuir para o bom desempenho das funções a serem exercidas. M. Manifestar imediatamente em qualquer tempo a existência de impedimento para o exercício da profissão. N. Ser solidários com os movimentos da defesa da dignidade profissional,
seja defendendo remuneração condigna, seja zelando pelas condições de trabalho compatíveis com o exercício ético profissional da contabilidade e seu aprimoramento técnico. Cumprir os programas de educação profissional continuada, de acordo com o estabelecido pelo Conselho Federal de Contabilidade. P. Comunicar imediatamente ao CRC a mudança do seu domicílio ou endereço, inclusive eletrônico, e da organização contábil de sua responsabilidade, bem como informar a ocorrência de outros fatos necessários ao controle e fiscalização profissionais. Q. Atender à fiscalização do exercício profissional e disponibilizar papéis de trabalho, relatórios e outros documentos solicitados. R. Informar o número de registro, o nome e a categoria profissional após assinatura em trabalho de contabilidade, propostas comerciais, contratos de prestação de serviço e em todo e qualquer anúncio, placas, cartões comerciais e outros. Bom, é isso. Esses são os deveres. São vários deveres, né? Como vocês podem perceber. Então, vocês têm deveres absurdos, né? Vários deveres. Aí, voltando à questão, então, quais são os 3 itens? Então, item 1, ele falou: exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observando as normas brasileiras de contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse público, os interesses dos seus clientes e empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissional. É o item A, né? O item 4A. Na letra A, está falando sobre isso. 2. Recusar sua indicação em trabalho quando reconheça não se achar capacitado para a especialização requerida, é a letra B. Então, o item 2 está verdadeiro. 3. Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional, inclusive no âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei, ou quando solicitado por autoridades competentes, entre estas, os Conselhos Federal e Regional de Contabilidade, é a letra C. E com isso a gente tem que todos os itens estão verdadeiros, o gabarito é a letra C.